Então vamos lá, doutora. Com relação às possibilidades da retificação imobiliária na modalidade requerimento, quais seriam elas? Excelência. Dentre outras, das modalidades de retificação a requerimento do interessado, temos erro na transposição de qualquer elemento do título, inserção ou atualização de medidas perimetrais. Perfeito, doutora. Há uma previsão na lei que trata a respeito de uma certa mudança na localização de marcos e de cercas. Está lá no 213, como se fosse uma forma de retificação. Qual é essa previsão? Primeira parte da pergunta. E a senhora acredita que seja efetivamente uma retificação nesse caso? Excelência. Havendo interesse dos confinantes nas alterações dos marcos, ela pode acontecer desde que haja o pagamento do tributo devido. Pois é, doutora, mas meu questionamento é o seguinte, se isto poderia se adequar, apesar de estar na lei como sendo, se isso poderia se adequar a uma das opções de retificação. Excelência. Apesar de estar no artigo 213 como uma forma de retificação, acredito que isto foi colocado como procedimento. Entretanto, o que o Instituto confere é a atribuição da titularidade daquele pedaço a quem odiernamente poderia utilizá-lo e que faz uma troca com o seu confinante. Os dois têm que comparecer ao cartório. É uma forma, acredito eu, de desburocratização. Mas parou, ponto. Ei, você precisa parar, você precisa parar urgente. Não dá corda onde não precisa. A resposta estava linda até aqui. Se continuar, vai virar opinião pura. E opinião pura, o examinador até pediu. A senhora acredita que? Excelência, penso que tal, tem que comprar seu cartório. E ponto. Ele não pediu procedimento, não pediu nada. Deixa ele levar a tua nota. Não fica entregando de bandeja, não. Vamos lá, vou continuar, já que você deu corda. Doutora, como é que nós chamaríamos, então, de que negócio jurídico nós estaríamos tratando num campo em que a lei está tratando de retificação? Se retificação não é, qual seria o negócio jurídico envolvido neste item específico? Excelência, o negócio jurídico envolvido neste item específico seria o da permuta. Se tiverem valores envolvidos, doutora, nós também trataríamos como permuta? Poderíamos tratar como permuta? Excelência, havendo valores envolvidos, poderia ser tratado como permuta contorna. Imagine, vou dar um exemplo para a senhora. Imagine que sejamos nós duas confinantes nessa situação e nós acordemos dizendo que teremos uma mudança de marco de 1 metro, 2 metros. E eu vou ter, então, 2 metros a mais na minha propriedade. Esta cerca avançará 2 metros na sua. Para isso, eu vou lhe pagar 1.000 dinheiros. Isto é uma permuta? Excelência, neste caso específico, não é uma permuta, é de fato uma compra e venda. Muito bem. E qual seria um caso que a senhora citou em que ocorreria uma permuta? Excelência, havendo alteração de marcos, em que A possui até a crista da serra e B possui o outro lado da crista da serra, eles poderiam permutar o terreno de A com o terreno de B. Haveria alteração dos marcos, entretanto, os dois poderiam permutar as suas propriedades. Doutora, não creio que nós estejamos falando, neste caso, da pura retificação constante no 213, como a senhora citou.
Estou aqui pensando na estrutura retificatória. Permutar parte por parte, não trataríamos aqui, basicamente, de retificação. Não pelo menos pelo 213. De qualquer forma, eu vou fazer aqui um comentário. O que ela não pode fazer e que ela fez, apesar do conhecimento demonstrado, o que ela fez? Citar exemplo. Exemplo. Esse exemplo aqui, ela não poderia ter respondido desse jeito, porque isto é a forma de dizer, não sei o conceito, darei um exemplo. E o examinador não pediu. O examinador deu um exemplo, mas não pediu o exemplo dela. Então, eu não dou nunca exemplo... Só acabar essa partinha, a gente já vai para a segunda parte. Não dou nunca exemplo quando o examinador não pede exemplo, porque isso é demonstrar aí não sei responder